Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal, eu sou a Gi e hoje nós temos a tag Como eu leio e meus hábitos de leitura. Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, hoje então nós vamos ter uma tag, na verdade um mix de tags. Eu peguei aí algumas perguntas de duas tags que são muito famosas aqui no YouTube, que muita gente já fez, que são as tags Como eu leio e a tag Meus hábitos de leitura. Então o que eu fiz? Eu selecionei algumas perguntas de cada uma dessas tags, coloquei no final uma pergunta minha, que é sobre uma coisa que eu quero falar com vocês e que tem relação com isso, e vou responder aqui. Como são tags muito antigas, eu realmente não sei quem as criou, mas as perguntas eu peguei no canal da Paloma, então vou deixar os links dos vídeos que ela fez, ela respondeu as duas tags em vídeos separados. Eu, como falei pra vocês, estou fazendo um mix aqui, então tem algumas perguntas que vão estar lá, mas que eu não peguei. Eu só peguei as perguntas que eu achei que são mais interessantes e que dá pra gente conversar mais. Tá certo? Então, antes de começar, já vou pedir para vocês curtirem o vídeo, se inscreverem no canal, deixar algum comentário aqui para mim, que isso é muito importante. Então, vamos lá, são 16 perguntas, vai dar pra gente conversar bastante. A primeira delas é: como você entrou no mundo da leitura? Bom, eu entrei no mundo da leitura quando eu comecei a ler. Então, assim, desde muito criança, minhas recordações assim mais antigas da infância, todas elas são com alguma coisa relacionada à leitura, com algum livrinho na mão, com jornal. Eu lia muito jornal quando era criança, porque meu pai comprava. E aí eu pegava o jornal e ia ler, porque os meus pais, eles não eram leitores, né? Nem minha mãe é leitora, meu pai também não era leitor. Eu tenho um irmão mais velho, então quando eu comecei a me entender por gente, né? Ele é 4 anos mais velho, então quando eu comecei a me entender por gente, ele já estava ali na fase da alfabetização e tudo mais. Então eu pegava os livros dele da escola e eu aprendi a ler em casa com essa coisa, né? Porque eu tinha uma tia que vinha ajudar ele a fazer os deveres de casa e tudo mais. E com isso eu fui aprendendo a ler. Eu sempre fui muito curiosa, sempre gostei muito de estudar também, muito de ler, muito do objeto livro. Eu sempre, desde muito pequena, queria ter uma biblioteca, queria ter bastante livros. Então, tudo que eu podia pegar para ler, eu lia em casa. E aí, quando eu fui para a escola, eu pegava livros na biblioteca da escola. E foi dessa forma que eu comecei a ler. Então, desde que eu me entendo por pessoa que lê, eu leio livros e tudo que eu vejo pela frente. Como você descobre novos livros para ler? Basicamente nas redes sociais, assim, hoje em dia, né? Quando eu era mais jovem, nas bibliotecas e tudo mais, mas desde 2010, que foi quando eu entrei nesse mundo de redes sociais, eu pego indicação de livros, eu tenho algumas listas de livros que eu sigo, eu já fiz inclusive um vídeo da lista dos 1001 livros para ler antes de morrer, mas essa não é a única lista que eu pego indicações de livro. Eu pego indicações de livros na lista da How Gilmore, que eu ainda não fiz um vídeo, talvez eu faça. Tem também 100 livros indicados pelo professor Monir Nasser, também pego alguns livros, algumas indicações de lá. E várias listas assim que tem por aí, que vocês com certeza, vocês que acompanham o YouTube ou redes sociais já devem ter esbarrado em algumas delas, então eu sempre estou muito atenta a esse tipo de vídeo, tanto aqui quanto em outras redes sociais, porque eu gosto muito de pegar indicação de livros nessas listas. Procuro na Amazon também. Antigamente eu ia em livraria, também frequentava bastante livraria, quando ainda tinha bastante livraria para frequentar, e pegava indicação. Então, várias maneiras, mas hoje em dia, primordialmente, é através das redes sociais. Você tem um lugar específico em casa para ler? Sim, este lugar é onde eu estou neste momento. Eu leio aqui, esse lugar que eu gravo é meu quarto barra escritório. Então, é aqui que eu leio todos os dias, se não aqui na mesa, na cama, na rede. Eu tenho uma rede aqui também nesse espaço, um espaço grandinho. Então, é o meu lugar específico de leitura. Não leio na sala, não leio em outros lugares. Você é multitasking? Assiste TV ou ouve música quando lê? Não. Eu sou uma pessoa que eu preciso do silêncio. Eu perco a atenção, o foco muito rápido. Então, às vezes o Bruce tá brincando, eu já perco a atenção e fico um tempinho para voltar, assim. Eu perco a atenção muito rápido. Às vezes, muito raramente, eu escuto alguma música clássica enquanto eu estou estudando, principalmente.
Livros de ficção eu não consigo, pra mim tem que ser silêncio mesmo. Agora, quando eu tô estudando, às vezes eu coloco alguma música clássica que ajuda na concentração também. Eu moro numa avenida, então aqui passa muito carro, ônibus, caminhão, moto, tenho vizinhos barulhentos também, muita criança aqui, então. E tudo isso faz eu perder a atenção muito, muito facilmente. Então eu preciso do silêncio. 5. Um livro de cada vez ou vários? Vários, sempre vários, sempre vários. Sempre foi assim, desde muito jovenzinha. Eu leio vários livros ao mesmo tempo, não tenho problema com isso, não confundo as coisas. Eu gosto de ter essa variedade, então sempre vários livros ao mesmo tempo. Você simplesmente para de ler ou precisa finalizar um capítulo, uma quantidade de páginas? Eu preciso finalizar um capítulo, né? Eu não gosto de deixar capítulos no meio. Às vezes acontece, né, por exemplo, quando eu tô lendo no transporte público. Eu consigo ler em transporte público. Então, chegou na estação, eu preciso descer, né? E às vezes acaba de estar no meio ali. Se eu percebo que eu acabei o capítulo, já tá relativamente próximo da estação que eu vou descer, eu falo estação que eu ando mais de trem, tá? Próximo da onde eu vou descer, aí eu já nem começo outro. Eu já paro ali mesmo. Então, o único lugar que eu acho que tem barulho que eu consigo ler é o transporte público. Isso quando não tem vendedor ambulante ou pessoas pregando dentro do transporte público. Se só estão as pessoas conversando normal, aí eu consigo ler. Agora, se entra um vendedor ambulante ou alguém fazendo alguma pregação de alguma religião, aí eu já perco o foco também. Como você reage quando não gosta do final de um livro? Depende. Tem situações que eu entendo, assim, tipo, não me agradou, mas a história como um todo me agradou. Então, não vai ser só por conta do final que eu vou achar o livro péssimo. Agora, se o livro já não vem me agradando muito e o final me agrada menos, aí, aí fica complicado de eu gostar do livro. Mas depende, eu acho que a qualidade do livro não depende do final dele, não. Eu vejo muito isso nos livros do King. O King, Stephen King, né? Ele não é bom de finais. Né? Então, mas eu gosto de boa parte dos livros dele que eu li. Assim, só teve um livro do King até hoje que eu li que eu não gostei muito, que foi o Doutor Sono. Todos os outros livros eu gostei bastante, assim, foram acima de 4 estrelas pra mim. E nem todos eles tiveram finais tão bons assim, então depende muito da construção. Eu analiso o livro como um todo, assim, não só pelo final. Consegue abandonar o livro no meio da leitura? Com muita facilidade. Nossa, muito tranquilamente. Eu não tenho esse apego. Eu acho assim, normalmente eu dou ali uma média de 20% do livro. Se eu li 20% do livro, o livro não me pegou no sentido de eu não ter interesse nele, aí eu abandono tranquilamente. Assim, esse ano eu já abandonei um livro, que foi bem no comecinho do ano. E é isso, o livro era fininho, tinha 100 páginas, eu cheguei ali na página 20, na página 25, eu achei que não tava me interessando a história, não tava nem aí pra ela, então eu abandonei. Agora, por exemplo, como aconteceu com Ana Karenina. Ana Karenina foi um livro que não me pegou, desde o início ele não me pegou, assim. Mas eu li ele até o final, finalizei a leitura, mas não é porque o não me pegar foi diferente, assim. Eu achei o livro como um todo bom, ele só não foi bom pra mim, entende? Então, tinha algumas coisas ali que me interessavam, que eu queria saber o final, como ia se desenrolar, eu queria entender toda aquela história, para depois ter um veredito, e aí eu continuei a leitura. Mas foi um livro que ficou comigo, assim, 3 estrelas, né, que é um livro regular, então não funcionou muito bem para mim. Mas eu fui até o final, levei 4 meses para ler, também não tenho pressa para terminar de ler livro. Isso é uma coisa agora, tá? Antigamente, há uns, sei lá, 10 anos atrás, 7 anos atrás, eu tinha muito essa coisa de ter pressa, de ficar me cobrando. Então hoje eu tô super relax com isso. Então não tenho a menor pressa. Ana Karenina, que é um livro de 800 páginas, levei 4 meses e tá ótimo. E é isso, vida que segue, sabe? Não tenho também pressa para terminar livro e abandono o livro com muita tranquilidade quando o livro não me diz nada, assim, sabe? Quando eu vejo que não me chama atenção em nada. No caso da Ana Karenina, ele me chamava atenção em algumas coisas, eu queria continuar, então por isso eu continuei. 9. Você consegue ler em local movimentado ou com barulho? Como eu falei, o único lugar assim movimentado e com barulho que eu consigo ler é o transporte público, porque eu peguei esse hábito quando eu ia para a faculdade. Eu morava na época na zona leste de São Paulo e eu estudava no Butantã, zona oeste, então eu atravessava São Paulo inteiro, todos os dias. E teve um período ali também que eu fazia estágio no Ipiranga, então, que é zona sul.
Veja bem, eu atravessava São Paulo várias vezes ao dia, então eu lia bastante no transporte público, então eu peguei esse hábito. Mas, por exemplo, em fila, eu não consigo ler. Então, se eu tô numa clínica esperando para passar no médico ou para fazer algum exame, essa semana mesmo eu precisei ir no Poupa Tempo, fiquei lá esperando, não consigo ler. Não consigo, porque tem a senha, né? Então, aquele barulhinho da senha constante, eu não consigo me concentrar. Então, eu tenho muita dificuldade com foco. Eu gosto mesmo é do silêncio. Mas no trem eu leio se não tiver nenhum ambulante ou nenhuma pessoa pregando, assim. Ou, sei lá, um grupo de pessoas que estão ali viajando mesmo, mas que estão falando muito alto, dando muita risada, aí também já me tira a concentração. Qual hora do dia você prefere ler? De manhã, o mais cedo que eu consigo acordar. Normalmente, na minha rotina diária, assim, eu acordo entre 5 e 5 e meia da manhã. E aí até às 8 da manhã é o período que eu gosto mais de estudar, é o período que eu estudo efetivamente. São as leituras do projeto. Então, assim, eu acabei de acordar, tô com a minha cabeça descansada, tá o silêncio. É o horário que eu gravo também, então agora mesmo, ó, é 5 para as 8 da manhã. Hoje eu tô gravando tarde, era pra ter gravado mais cedo, mas enfim. Então, assim, tá um silêncio, tanto aqui quanto na rua, e aí eu consigo me concentrar. Minha casa é uma casa silenciosa, né? Eu moro sozinha com o Bruce, mas em cima mora minha mãe, lá atrás mora meu irmão, com a esposa dele, né? Então, assim, nós temos cada um seu espaço e somos pessoas silenciosas, assim, mas minha rua é uma rua muito barulhenta. Então, de manhã, assim, bem cedinho, 6 horas da manhã, todos os dias, eu estou estudando para o projeto, né? Que é o que me requer mais atenção, mais pensamento, né? Que eu boto minha cabecinha para funcionar muito, assim. Então, é esse horário. É o meu horário favorito, embora não seja o único horário que eu leia. Lê em média quantos livros por mês? Poucos. Assim, na verdade, poucos e muitos. Porque eu leio muitos livros ao mesmo tempo, mas eu normalmente finalizo poucos. Assim, a minha média é entre 2 a 3 livros por mês. Acontece de um mês ou outro eu finalizar vários livros que eu já venho lendo em meses anteriores, né? Acaba indo para 4, 5 livros. Mas não passa disso, porque eu sou uma pessoa que eu leio devagar também. Eu leio muito devagar, eu acho. Então, eu leio todos os dias, mas um pouquinho por dia. Até porque eu também não tenho muito tempo para ler, mas o tempo que eu gostaria. Mas é isso, em média, 2 a 3 livros. Nos meses que eu finalizo mais, 4 a 5 livros. Não passa muito disso. Você quebra a lombada ou mantém o livro como novo? Hoje, em 2026, eu quebro a lombada. Mas isso é uma novidade para mim, tá, gente? Durante muito tempo, eu deixava meus livros como novo. Na verdade, hoje eu quebro a lombada, mas lá no fundinho do meu coração eu sinto uma dorzinha. Vou pegar aqui até o livro do Liverani que tá aqui. Ele tá com a lombada quebrada. Não sei se vocês vão conseguir ver aqui assim, ó. Pra ver que ele tá com a lombada quebrada. Ele é um livro grande, né? E eu já abri, fechei, fiz tanta coisa com ele que acabou que quebrou a lombada dele. Então, às vezes eu vejo ele assim, eu fico meio com uma dorzinha no coração. Porque, como eu falei pra vocês, eu não tinha livros em casa quando eu era criança, meus pais não tinham dinheiro pra comprar livros. Então eu comecei a comprar livros efetivamente quando eu comecei a trabalhar. Então depois já entrando na fase adulta. Então eu tinha, e eu gosto muito do objeto livro. O objeto livro, sabe, eu gosto de ter o livro. Então eu tinha muito cuidado com os meus livros, vocês não fazem ideia assim no começo. Eu lia, aí vinha alguém aqui, a pessoa não dizia que olhando meu livro, não dizia que esse livro estava lido, assim, eu não riscava o livro, eu não quebrar a lombada, nossa, era o maior pecado para mim. Mas com o passar do tempo, eu mudei a minha relação com os livros, eu entendi que melhor do que ler é você dialogar com o livro, então eu passei a escrever nos livros. Hoje eu uso marca-texto no livro, caneta não, mas eu uso marca-texto, eu escrevo a lápis, acontece de quebrar lombada, e é isso. Próxima. Você escreve, que tem a ver com essa, né? Você escreve nos seus livros? Escrevo. Escrevo sim. Deixa eu pegar aqui o livro do Liverani. Não, vou pegar o do Gilgamesh, que eu trouxe aqui pra mostrar também. Escrevo bastante. Deixa eu pegar aqui uma parte. Tem bastante coisa escrita, ó, tá vendo? Espero que estejam conseguindo ver. Ó. Tem marca-texto e tem... É que tá lápis, né? Eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas tem anotações minhas
que eu faço sobre assuntos. Eu faço também, ó, tá vendo que tem algumas palavras circuladas? Espero que vocês consigam ver. Essas palavras circuladas são palavras-chave, né? Então, por exemplo, aqui nessa parte que eu separei, ele fala assim: na Excerto, os mortos se vestem de penas. Aí vai falando sobre a Excerto, que é o mundo dos mortos. Então, eu circulei a palavra Excerto. Ainda escrevi ela aqui em cima, ó, tá vendo? Excerto. Porque é o assunto principal dessa passagem, né? Então, as palavras-chave eu gosto de circular também, principalmente livros que eu estou estudando. Então, eu escrevo bastante dos livros. 14. Com que frequência você compra livros? Todos os meses que eu consigo comprar. Hoje, assim, eu vou falar 2026, tá? Porque, como eu falei pra vocês há um tempo atrás, eu fiquei 4 anos longe desse universo dos livros, das leituras. Eu tive uma crise com as leituras, então eu fiquei muito tempo sem ler, né? 4 anos. Eu voltei a ler em 2024, já no final ali, por setembro de 2024. E aí, então eu vou falar agora 2026. Este ano, de janeiro, nós estamos em maio, né? Então de janeiro até maio, eu comprei livros todos os meses. A minha ideia é que nos próximos meses eu não compre livros, porque eu tenho muitos livros que eu comprei já no começo do ano e também no ano passado, que eu preciso dar vazão, que são livros de estudo, inclusive, que eu preciso ler, também livros de ficção, livros que estão na minha lista de 12 livros para 2026, são livros, né, que eu já tenho aqui, então que eu preciso ler. E também porque em novembro vai ter a festa do livro da USP, e eu gosto sempre de juntar um dinheirinho bom para levar e fazer uma compra efetivamente grande. Inclusive, ano passado eu fui, tem vídeo aqui no canal, vou deixar o link do book haul das compras da festa do livro da USP. Alguns livros que eu comprei lá eu já li, outros ainda não, então eu compro livro todos os meses, mas eu compro 1, 2, só na festa do livro da USP, que eu realmente compro bastante. Então, agora junho, julho, agosto, setembro, outubro, esses próximos 5 meses, eu pretendo, veja, a palavra é pretensão, não significa que eu vou conseguir, mas eu pretendo realmente não comprar livros e ir juntando uma graninha boa para em novembro fazer a festa, literalmente, lá na festa do livro da USP. 15. Como você entrou neste mundo dos canais literários? Eu entrei neste mundo em 2010 e eu tenho muito claramente na cabeça como aconteceu. Eu estava fazendo cursinho pré-vestibular naquele ano e eu já assistia o YouTube estava engatinhando ainda, mas eu assistia assim com pouquíssima frequência, mas já conhecia o YouTube. E aí eu tava fazendo o cursinho pré-vestibular, e no cursinho pré-vestibular você tem ali a lista de livros obrigatórios, né, de literatura e tudo mais. E aí o meu professor de literatura indicou pra gente o YouTube como uma forma da gente encontrar vídeos que falavam sobre essas obras e também para outras matérias, assim, tinha vídeo aula de matemática, de química, física, história, todas as matérias. Então ele indicou pra gente, olha, vão no YouTube, tem uma galera lá fazendo videoaulas, isso ajuda vocês a estudar em casa. Tem uma galera comentando livros que caem no vestibular e tudo mais. E aí, assistindo esses vídeos que falavam sobre livros de vestibular, foi que eu caí nesse mundo dos canais literários. Na época, eu acho que só tinha o canal da Tatiana Feltrin, da Mel Ferraz, canais que ainda existem hoje, né? A Tatiana Feltrin, Mel Ferraz. Eu não lembro se a moça do Nuvem Literária já tinha canal nessa época, acho que sim, a Paola Alexandra, acho que também. Enfim, tinha uns 3 ou 4 canais aí, e aí eu comecei a seguir, estou até hoje. Na verdade, assim, eu parei em 2020, que foi quando eu comecei a ter essa crise, né, com a leitura no geral. Eu parei, inclusive, de ver vídeos no YouTube sobre literatura. Eu amo o YouTube, tá, gente? O YouTube é minha rede social favorita. Eu vejo de tudo no YouTube, vocês não fazem ideia. Então, eu vi até 10 anos, assim, de 2010 a 2020, 10 anos consecutivos, assim, acompanhando canais literários e várias outras coisas no YouTube. Aí, entre 2020 e 2024, eu fiquei sem ver, né, porque eu tive essa crise que eu comentei com vocês. Mas continuei assistindo no YouTube outras coisas, e agora, de 2024 pra cá, eu retomei
o meu né, a ver canais no YouTube sobre livros, sobre literatura e também nas outras redes sociais, né? Eu vejo o TikTok, eu vejo o Instagram, enfim, nas outras redes sociais eu também acompanho aí canais literários. E é um mundo que eu gosto muito, embora hoje seja um mundo muito diferente do que já foi. Esse mundo dos canais literários já foi muito mais legal do que é hoje, vou dizer pra vocês. Inclusive eu tava até pensando em tô pensando em fazer um vídeo sobre isso, como foi o meu retorno e que eu levei alguns sustos quando eu fiquei 4 anos, né? Então muita coisa muda, ainda mais com uma pandemia no meio, enfim. E eu levei alguns sustos, assim, quando eu voltei a acompanhar. Acho que qualquer hora eu converso com vocês detalhadamente sobre isso. E por fim, a pergunta que eu coloquei aqui para complementar o vídeo, que eu trouxe aqui um monte de coisa para mostrar para vocês, que é como você prepara os conteúdos de vídeos para o canal, a partir da leitura, né? Como que eu transformo a leitura em conteúdo para o canal. Eu trouxe alguns livros aqui. Eu já comecei mostrando o Gilgamesh. Na verdade, eu trouxe o Gilgamesh junto com o Ninguém Escreve ao Coronel, do Gabriel Garcia Marques, para mostrar algumas diferenças. Então, por exemplo, o Gilgamesh, ele tá todo marcado, tanto do lado quanto em cima, tá vendo? Porque ele é um livro de estudo. Embora ele seja um livro de literatura, ele é um livro que foi lido para o projeto. Tem vídeo aqui, vou deixar o link. E como eu já adiantei para vocês, eu marco várias coisas e eu vou escrevendo. Tá vendo? E aí, você pode ver que tem várias cores diferentes, porque eu tava testando fazer código de cores. Mas código de cores já vi que não funciona comigo. E por que que tem em cima, tá vendo que tem alguns em cima? Porque são passagens que eu vou falar no vídeo, são as passagens mais importantes que eu quero realmente ler, ou ler no vídeo, uma passagem curta, ou comentar mais detalhadamente essa passagem, então eu marco em cima. Aqui são passagens importantes no geral, e em cima são as passagens mais importantes. Já, por exemplo, um livro como esse, o Ninguém Escreve ao Coronel, do Gabriel Garcia Marques, não tem nada, tá vendo? Não tem nada, eu acho que nem cheguei a arriscar nada. Por quê? Porque é um livro curtinho, um livro fácil, tranquilinho de ler e comentar, então eu não senti a necessidade, não é de um livro do projeto, não, portanto não é um livro de estudo, então eu não senti a necessidade de marcar. Então vai muito do objetivo daquela leitura, né? Então eu comentei eu não fiz um vídeo específico para ele, eu comentei esse livro no vídeo de leituras do mês, então é mais um apanhado geral para apresentar para vocês a história e o que eu achei dela, minha relação com esse livro, então eu não senti a necessidade de marcar. O que não significa que eu não marque em outros livros que tenham o mesmo objetivo, assim. Então, por exemplo, agora eu tô lendo Memórias do Subsolo, que é um livro também dos 12 para 2026, que eu vou comentar nas leituras do mês, agora de maio, mas que eu já tô marcando coisas, porque é uma leitura que exige mais, né, uma leitura mais difícil, assim. Dostoiévski, né, então aquela coisa do psicológico e tudo mais, aí eu marco, mas outros não. Então, depende muito do livro também. Agora, livros de não ficção. Eu trouxe aqui o Leverani, livro gigantesco, com várias marcações aqui. Não tem marcações em cima, porque embora tenha parte, tem uma só, né? Uma ou duas. Embora seja um livro extremamente importante, que eu converso aqui praticamente toda semana com vocês sobre ele no projeto, não é o livro que eu tenho passagens que eu queira ler efetivamente a passagem. Eu marco mais do lado mesmo. Também tem, tá vendo? Também tentei fazer código de cores no começo do ano, mas já sei que não funciona comigo, então eu só tô gastando post-it à toa. Então, enfim. Mas também escrevo nele, também faço minhas marcações, ó, tá vendo? Espero que vocês estejam conseguindo ver. Também faço marcações, escrevo. Outro livro de não ficção é Os Diários da Sylvia Plath. Olha, tem marcações do lado e ele tem marcações em cima, porque ele é diferente, assim, ele não é um livro do projeto Livros em Contexto, mas eu tenho um projeto em relação a esse livro, que é o projeto Trilhando Sylvia Plath, que seus vídeos saem aqui estão saindo no último domingo de cada mês. E aí essas marcações em cima são partes dos diários que eu quero comentar com vocês, que eu quero ler ao longo do vídeo, partes curtas. Não fico lendo o livro aqui não, é partes curtas, que eu acho que são importantes para a gente conversar ao longo dos vídeos da Sylvia Plath. Então, e a mesma coisa, tem marcações, tá vendo? Marcações a lápis, coisas escritas.
É sim. E como eu sou uma pessoa das antigas, deixa eu guardar aqui porque senão vai cair tudo. Como eu sou uma pessoa das antigas, como se não bastasse a marcação nos próprios livros, para eu aprender efetivamente, para eu conseguir pensar e tal, eu tenho um segundo momento. Então, o livro do Liverani, por exemplo, eu leio um capítulo, aí conforme eu vou lendo esse capítulo, eu vou marcando lá, marca-texto, vou escrevendo, vou colocando os post-its e tudo mais, as partes que eu acho importante. Aí no outro dia eu passo para este caderno aqui, porque eu sou uma pessoa das antigas, eu preciso de escrever, tem que ser em caderno, papel, computador não adianta para mim. Então eu tenho um caderno exclusivo para o Liverani. Então depois que eu leio, eu concentro as minhas ideias sobre o assunto aqui nesse livro, nesse caderno, aliás. E eu tenho um outro caderno, que é um caderno para leituras complementares sobre o mesmo assunto. Então tem um que é só para o Liverani, que tá até caindo aqui. Tem um que é só o Liverani, e aqui são para as leituras complementares. Gente, esse caderno ele é assim mesmo, tá? Porque ele é um caderno para canhoto e eu sou uma pessoa canhota, então o negócio dele é aqui mesmo. Os textos do professor Ciro, eu concentro tudo aqui. Aí, como se não bastasse isso, as literaturas, eu tenho um livro específico, um caderno específico para as literaturas. Então, Gilgamesh, A Descida de Ishtar, O Mundo dos Mortos, agora que eu tô fazendo também do Enuma Elish, né, que é a Epopeia da Criação, tá tudo aqui. E outro assunto que eu tenho também no projeto é Egito, e Egito está tudo neste caderninho para canhoto também. Egito está aqui, também é outro assunto. E por fim, meu caderno de literatura, né, que eu registro, por exemplo, Ninguém Escreva Coronel, eu registro neste caderno. Então, muitos cadernos por aqui também fazem parte, né, das minhas leituras aí. É uma trabalheira, mas é a forma como eu consigo fazer, né, a forma que eu consigo melhor fazer. Então, é ler o livro, anotar no próprio livro, depois passar pro caderno, concentrando as minhas ideias. E aí, por fim, eu passo pro computador para montar só um roteirinho que eu sigo aqui para conversar com vocês durante o vídeo. Aí eu uso o computador para ficar abrindo o livro, caderno toda hora, então eu concentro as ideias principais aqui. Mas tudo fica à mão, porque se eu precisar na hora de estar gravando o vídeo, surgir alguma dúvida ou, enfim, pegar alguma coisa mais específica, tem que estar tudo por perto. Então é assim que eu preparo todos os conteúdos, né? Como eu transformo a leitura em conteúdo aqui para o canal, tá certo? Então é isso, espero que vocês tenham gostado da tag. Antes de finalizar o vídeo, eu queria agradecer muito a quem está chegando aqui no canal. Tivemos aí algumas pessoas chegando agora no mês de maio, queria agradecer muito, estamos com 700 inscritos, fiquei muito feliz, eu adoro números redondos. E sejam muito bem-vindos, que se você não se inscreveu ainda, se inscreva. E vamos continuar conversando aí aos domingos sobre leitura e literatura, às quartas-feiras sobre história, com um pouquinho de literatura também, tá certo? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar. Grande beijo pra vocês, ótimas leituras e até mais. Tchau!